Você já parou para pensar, em algum momento aí, que o Flávio Dino, hoje ministro da Justiça, ele vem tendo um protagonismo maior do que o próprio Lula? Lembra que durante o período em que Bolsonaro era presidente, tinha um ministro da Justiça, o Sérgio Moro. E o Sérgio Moro queria brilhar muito. E o intuito dele, a gente sabe, era ser o próximo presidente do Brasil. Isso está acontecendo hoje também na esquerda. O intuito do Flávio Dino é bater de frente ou ser o ministro do Supremo Tribunal Federal ou ser o próximo presidente do Brasil. E não sou eu que estou falando, não. Está amplamente divulgado na mídia aí. Basta você fazer uma pesquisa, dá um Google, meu caro. Mas aí, você não acha estranho que esse protagonismo do Dino, ministro Flávio Dino, esteja incomodando o Lula? Pois é, está incomodando sim, e o Lula já começou a falar sobre esse assunto aí. Bora discutir sobre isso? Não esquece de dar o like, curtir, compartilhar, isso é sempre importante pra gente aqui no canal. E obrigado por estar aqui em mais um vídeo. Pois é, eu acho muito estranho, porque se tem uma coisa que a gente sabe que a turma petista tem, é ego grande, ego inflado. E aí, alguém que não necessariamente é do PT brilhar perante a esquerda, porque só perante a esquerda é que ele brilha. Ou seja, aquele mais militante, aquele mais aguerrido defensor do Che Guevara, defensor do Fidel Castro, defensor das ideias políticas e econômicas do Karl Marx. Esse ama Flávio Dino. E não tanto o Lula. Presta atenção numa coisa. Escuta o que eu estou te falando. A estratégia do Flávio Dino é se apresentar como um novo Bolsonaro. É Bolsonaro, eu não falei errado não é Lula não. É um novo Bolsonaro, só que o Bolsonaro da esquerda. O cara que daqui a pouco ele vai falar, olha, nós vamos detonar... Ele já falou, né? Vamos detonar a direita toda, ele já falou. É o cara que vai falar, ó, hora que eu for presidente, eu vou entrar no poder, vou tomar os bens de todo mundo e vou dividir para todo mundo, vou fazer a reforma agrária, vou pôr o comunismo aqui. E aí aquela galera mais maluca, militante, vai ter o Flávio Dino como o próximo líder que vai colocar o comunismo no Brasil e livrar eles do tão mau capitalismo. Pois é, próximo Kim Jong-un aqui do Brasil. E isso aí tá incomodando o Lula. Por que tá incomodando o Lula? Porque Lula nunca conseguiu ser essa liderança que o Bolsonaro foi. E nem a liderança que o Flávio Dino tá querendo ser. O Lula, ele governa na base dos conchavos, na base da negociação, do bom e velho toma lá da cá. Pois é, falei muito. Presta atenção que a gente vai começar a avaliar as matérias agora. Olha só, Folha de São Paulo. Lula se irrita com Flávio Dino após a operação da Polícia Federal sobre joias de Bolsonaro ofuscar o PAC. A ação da PF coincidiu com solenidade do Teatro Municipal e colocou Flávio Dino na berlinda. O que acontece? Lula não tem projeto econômico nenhum. E aí, de novo, ele vem com aquela ideia estapafúrdia de criar um novo PAC. Depois de milhares de obras, centenas de obras paradas, depois de muitos escândalos de desvio de dinheiro, de corrupção, no PAC que aconteceu durante a gestão de Dilma, ele quer voltar com isso agora. E aí, na visão, na cabecinha deles, é isso aqui que ia dar uma visibilidade. Nossa, Lula voltou com o PAC. Aí vem o Flávio Dino no dia, ou seja, a Polícia Federal, que de certa forma, não deveria, mas é subalterna ao Flávio Dino, vem e lança aquela questão das joias do Bolsonaro, aquilo que a esquerda está falando o tempo todo. Tá? E isso ofuscou a brilhante atuação do Lula no novo PAC, só se falava em joias de Bolsonaro. E aí o Lula ficou pé da vida, essa matéria, a fonte é da Folha de São Paulo, ficou pé da vida e ficou muito chateado com o Dino. A Jovem Pan veio desmentir, não, Lula nega insatisfação por causa das joias ter ofuscado o PAC e elogia Dino. O que a gente percebe é que tem alguma coisa de errado nessa história.
Porque o ego do PT é muito grande, a gente sabe disso. E eles permitirem que um outro venha ter esse protagonismo, tem alguma coisa estranha nessa história. O que Dino sabe sobre Lula? Qual a importância do Flávio Dino? Que Lula não tem coragem de abrir a boca contra Flávio Dino. Durante todo esse período, não questionou nenhuma das medidas do Flávio Dino e deixa ele ter o protagonista. Tanto é que hoje teve um evento das Margaridas, né? Eu não sei ao certo o que se trata. Vou me aprofundar para trazer aqui para vocês o que é esse evento da Margarida. Parece que é um evento de mulheres que trabalham com girassóis, alguma coisa assim. Eu vou trazer para vocês, tá? Eu vou trazer aqui para vocês e vou especificar depois. E o Flávio Dino, de novo, querendo ter protagonismo, colocando posts nas suas redes sociais. Isso aí, aos poucos, está incomodando o governo PT. Agora, vamos lá. Já que a gente falou do caso das joias, ofuscado, o PAC, nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, tá? Matéria da Veja, o Matheus Leitão, filho da Miriam Leitão, né? Então você já pode imaginar que se espremer, sai caldo de esquerda aqui, né? A decisão interna sobre Jair Bolsonaro foi tomada. E aqui ele fala da estratégia sobre o caso das joias em relação ao Valdemar da Costa Neto. A gente pode falar o que for, mas o Valdemar da Costa Neto, ele tem uma característica que ninguém pode questionar. Ele é estrategista. E aí, nesse caso das joias em específico, e pode ser que o que eu vou falar aqui te incomode um pouco, mas é o meu ponto de vista, e se você está aqui, você sabe que eu não estou aqui para agradar a bolha A ou bolha B, eu estou aqui para tentar ser coerente com a minha história, tentar ser coerente com aquilo que eu acredito, tá? Com a minha visão de mundo, com a minha visão filosófica de mundo. Sou meio que Sócrates aqui, tá? Então vamos analisar meio que Aristóteles aqui, né? Sócrates, tá? Vamos lá. Vamos entender um pouco. Bolsonaro, Bolsonaro, ele tá na berlinda. Porque o Assef já veio e falou que realmente teve a venda do Rolex e depois pegou. Então o caso das joias existiu, tá? Então não há que se falar que não existiu o caso das joias. E aí, o Valdemar da Costa Neto viu que não se trata de ser o correto ou incorreto, certo ou errado aqui. Viu que isso vai dar pano para manga contra o Bolsonaro. E aí ele paga de o cara que sempre vai estar ao lado do Bolsonaro e nunca vai abandoná-lo. Para quê? Para capitanear todo o poderio do Bolsonaro, porque o Bolsonaro é uma máquina de votos, o Bolsonaro é uma máquina de popularidade, e o Valdemar da Costa Neto vai capitalizar isso para dentro do PL. É lógico. E aí, duas estratégias. Essa é a estratégia da direita. Mesmo que façam qualquer coisa contra o Bolsonaro, Bolsonaro vai argumentar, e é perseguição, porque nenhum processo anda tão rápido igual esse processo do Bolsonaro, vai argumentar isso, e o Valdemar da Costa Neto vai, se for o caso, indicar um nome que possa substituir Bolsonaro, tendo a chancela e a berlinda do Bolsonaro. Bolsonaro se torna aí um Marte para os seus apoiadores, e vai se tornar. Só que, por outro lado, ele já tem estratégia de que, de um jeito ou de outro, querem quebrar aquela imagem de Bolsonaro não é corrupto. Então eles querem jogar de toda forma a pecha de que Bolsonaro é corrupto, nem que seja para falar, Bolsonaro é tão corrupto quanto o Lula. Por quê? Porque o caso das joias alcança o Lula também. Porque o Lula, até mais do que o caso de Bolsonaro, levou containers de joias, depois teve que devolver, enfim, toda aquela história já foi amplamente divulgada, tem fake news nessa história, tem história real, tem a adaga do Muammar Gaddafi, tem muita coisa aqui que a gente já falou sobre isso para vocês. Mas enfim, o que é meu ponto de vista? Eu vou trazer uma defesa do Bolsonaro aqui que o Fernando Holliday fez, mas eu vou te dar o meu ponto de vista, tá? Eu sei que você não pediu, tá? Eu sei que você não pediu, mas eu vou dar meu ponto de vista, tá? Olha, cada vez mais a gente percebe que aconteceu o caso das joias, tá? E aí, hoje a defesa não é mais de dizer, olha, Bolsonaro não
pegou e vendeu as joias. Hoje a tese de defesa fala, olha, isso era legal, estava dentro da lei. Só que tem uma coisa que vocês precisam entender. O que é legal é moral? Nem sempre. Então, você pode dizer que Bolsonaro é corrupto por causa das joias? Eu acredito que não. E aqui estou falando como jurista, tá? Eu estou fazendo uma análise técnica e jurídica do caso. Na minha visão, há sim interpretação dentro da resolução 59, se eu não me engano, dentro da resolução, dentro das normas que é anterior a Bolsonaro, desde o Temer, tá? Foi lançada no Temer. Então, eu não vislumbro que qualquer ilegalidade do Bolsonaro, certo? Mas é moral? E aí eu já digo que não. Porque vamos lá. Se a gente for olhar por esse prisma, o que eu posso dizer para vocês? O caso do Rolex de ouro. O presente não é para o Bolsonaro igual eles estão fazendo a defesa. É para o presidente da República. Então, eu sou sincero com vocês e eu sei que eu vou levar pedrada demais por causa disso aqui. Mas, na condição de presidente, não há o que se justifica um presidente levar qualquer coisa da presidência durante o período que ele é presidente. Porque ele ganhou por ser presidente. O que ele ganhou antes, ou que ele ganhar depois, tudo bem. Bem, olha, depois do mandato dele, do cargo dele, o príncipe da Arábia Saudita ficou muito amigo do Bolsonaro, vem dar um presente para ele depois, tudo bem. Mas durante a gestão, ele só ganhou porque ele está exercendo o cargo de presidente. Então, eu, em amor à moral que eu tenho, tá? O que é certo, eu acho que é legal. Então, o que estão fazendo com o Bolsonaro, na minha visão, sim, chega a ser uma perseguição, porque tem base legal, tem fundamento legal. Tanto é que Dilma, Lula fez, e depois ainda tem a norma de 2018 do TCU. Pelo menos ao que pese, ao que a gente analisou aqui. Agora, moral não. Desculpem, mas eu vejo que... Ah, mas o Lula pegou. Ok, o Lula também fez um mensalão, tá tudo bem? Ah, mas o Lula fez isso. Ah, ok, mas o Lula também foi condenado pelo Petrolão, tá tudo bem? Não. Então, assim... Estão argumentando, podem chamar Bolsonaro de corrupto com isso? Não, porque tinha interpretação e pau que dá em Chico, dá em Francisco. Né? Ninguém criticou o Lula por isso, então o Bolsonaro também não vai poder. Mas, na minha visão, não é moral. Mas só que esse é o meu argumento e agora vocês vão ver o porquê não é ilegal. Eu achei interessante o Fernando Holliday trazer esse ponto de vista dele aqui. Eu queria que vocês fizessem uma análise aqui. Tá no Twitter dele, eu sempre cito a fonte aqui, ó. E o vídeo fala: Bolsonaro não cometeu crime no caso das joias. É isso que eu quero que você preste atenção, tá? Como eu disse, não há crime, mas eu não concordo com venda das joias, tá? Esse é o meu ponto de vista. Mas olha só o que o Holliday fala aqui. Sobre o caso das joias e de Bolsonaro. Tem gente dizendo que Bolsonaro roubou as joias da presidência, etc. Tudo pessoa ignorante, que não sabe do que está falando ou que, óbvio, só querem difamar o presidente Bolsonaro. Uma coisa precisa ficar muito clara. A portaria de 2018, que vigorava quando Bolsonaro foi embora da presidência da República, dizia que era presente pessoal do presidente da República os presentes personalíssimos. Seriam esses presentes os perecíveis, isso é, alimentos que têm validade, vestimentas, joias, semijoias e bijuterias. Isso aqui que o Holliday está falando é verdade. Não tem nada de mentira aqui. É mesmo, tá? Então, não há crime. É como eu digo, pelo menos com base nessa resolução. Ou seja, a lei em vigor, quando Bolsonaro sai da presidência da República, diz que joias recebidas enquanto ele era chefe de Estado como presente pertenciam a ele. A ele! Eram presentes pessoais dele, não da presidência da República. Antes disso, só havia outras duas leis, a de 1991 e um decreto de 2002 do governo Fernando Henrique. Nenhuma delas definiu o que era presente personalíssimo. Por conta disso, houve uma confusão em 2016, quando o TCU mandou que Lula devolvesse 568 presentes. Não foi uma joia ou outra, foram 568 presentes. Aí agora você me responde. Tudo bem, Lula devolveu 568 presentes. Ok. Pegou.
Isso dá mérito para que o atual presidente, o ex-presidente Bolsonaro pegue também. Você sabe que eu sou imparcial aqui, tá? Você sabe que eu sou imparcial. Na hora da crítica, eu vou fazer a crítica realmente da forma que tem que ser. E eu tô sendo bem claro, não há crime, mas eu acho que essa lei é imoral. Eu vejo essa lei, essa norma como imoral. Vem cá, a pessoa que recebe, por exemplo, agora, o Haddad ou o Alckmin devolveram uma onça de ouro. Ok? Você acha justo que isso poderia ser considerado um presente personalíssimo a eles? Não, a lei é imoral, a lei é ilegal. E aí, meu amigo, esse é o meu ponto de vista. Que ele teve que devolver, assim como Dilma. E por que Dilma e Lula levaram esses presentes consigo? E por que houve essa disputa judicial à época? Porque a lei não era clara. Ela ficou clara a partir de 2018. Portanto, Bolsonaro não descumpriu nenhuma lei, pelo contrário, ele seguiu à risca. Quando começam a surgir dúvidas sobre o fato das joias pertencerem ou não a ele, a defesa de Bolsonaro fez o quê? Por meio do advogado Fábio Van Garten, entrou com uma petição no TCU e falou, olha, independentemente do que vocês decidam, nós já queremos devolver as joias, antes da decisão. E aí a defesa vai lá e devolve as joias para o TCU. E é onde elas estão até agora. Elas estão em poder do Tribunal de Contas da União, ou em poder da Presidência da República. Mas fato é, Bolsonaro em nenhum momento insistiu em ficar com as joias a qualquer custo, independentemente de decisão judicial. Pelo contrário, ele buscou, por meio da sua defesa, se adiantar, fez questão de devolver as joias e dizer, olha, é melhor que fique, então, com o poder público até que haja uma decisão consensual. Mas em nenhum momento houve roubo, em nenhum momento houve a tentativa de retirar estas peças do acervo da Presidência da República. Não, porque a lei dizia que estas peças, estes presentes, pertenciam ao presidente da República na sua pessoa física. Qualquer pessoa que diga algo além disso já está tentando adiantar uma condenação de Bolsonaro. E isso prova, mais uma vez, que é uma perseguição política. Porque quando Dilma levou os seus presentes, quando Lula levou os seus presentes, em nenhum momento houve qualquer discussão sobre busca e apreensão, sobre quebra de sigilo bancário, sobre prisão de qualquer pessoa, porque havia uma confusão de décadas sobre o que pertencia ao presidente da República e o que pertencia à presidência da República. Esse esclarecimento só veio agora, recentemente, com essa decisão do TCU, que está se transformando numa verdadeira perseguição política. Pois bem, o que o Fernando Holliday falou ficou claro, acho que não precisa explicar muito para vocês. Tinha embasamento legal, tinha interpretação e é uma interpretação do TCU. O que eu completo para você aqui agora é, e você vai me responder, você achou moral o Lula sair com 11 containers da presidência da República? Ele mesmo falou isso em vídeo. Você achou moral ele fazer isso? Se sim, então o Bolsonaro também fez algo moral, você não pode reclamar. Agora, se você achou imoral, não estou falando ilegal, se você achou imoral o Lula fazer isso, o que te faz pensar diferente agora? Então, desculpa, mas nunca deveria nem ter saído, tá? E se essa lei era ilegal, o que deveria ter sido feito? Uma ação para que o Supremo cancelasse e que ninguém pegasse as joias. Eu não estou aqui para agradar, eu estou aqui para ser honesto, o máximo que eu conseguir com as minhas convicções e com aquilo que eu acredito. O que você pensa sobre isso? Vai me xingar, vai me criticar ou você concorda comigo? É importante seu ponto de vista. Você concorda? Que se era imoral Lula pegar, também é imoral Bolsonaro pegar. Mas se não foi ilegal Lula pegar, também não é ilegal Bolsonaro pegar. E se Lula não foi perseguido, Bolsonaro também não deveria ser. Afinal, é o que se faz ou quem faz? Aí fica a dúvida. Bom, grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial. Relembrando, o nosso papel aqui é ser imparcial e é isso que eu estou sendo. Bom, grande abraço.